Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Timóteo. Você já ouviu falar? Timóteo nasceu na cidade de Listra, na Ásia. A sua mãe Eunice era judia, o seu pai, porém, era grego e era pagão. Mas a força da fé da mãe de Timóteo, a força da fé de Eunice, então, fez com que ela educasse Timóteo na fé judaica. Essa ligação com o judaísmo certamente ajudou na conversão de Timóteo, né? De sua mãe e de sua avó também. A avó dele era Aloide. Como a gente lê lá na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, fala da mãe Eunice, da avó Aloide, da família aí de São Timóteo. Essa conversão, então, de Timóteo aconteceu quando São Paulo esteve em Listra, né, na cidade dele. Ao ouvirem a pregação de Paulo, afirmando que Jesus era o Messias que os judeus esperavam, né, o Messias tão aguardado pelos judeus, eles então aderiram à fé cristã, não só Timóteo, como a mãe e a avó dele também. Timóteo tinha aí por volta de 20 anos, e desse momento em diante passou a seguir Paulo como seu discípulo. São Timóteo não foi só discípulo, né? Ele foi também amigo, irmão, ele foi braço direito de São Paulo, e o seu nome aparece 24 vezes no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Aliás, São Paulo escreveu 2 cartas destinadas diretamente a Timóteo. Então, por várias vezes, como a gente lê nas cartas, São Paulo enviava Timóteo como seu representante em lugares aonde São Paulo não poderia ir. Timóteo, então, claro, viveu as alegrias, mas também viveu muitos sofrimentos, né, por ser seguidor de Jesus Cristo, por ser apóstolo de Paulo, e aí sofreu também, né, foi preso, foi açoitado, juntamente com São Paulo e com os outros apóstolos. Através do Novo Testamento, então, a gente sabe que São Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens a Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Atenas e Roma. Ele estava em missão, muito provavelmente na cidade de Éfeso, quando Paulo escreveu a sua primeira carta endereçada a ele. Mas Paulo cita Timóteo em várias das suas cartas, em Filipenses, em Coríntios 1, em 2ª carta de Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses 1 e também Tessalonicenses 2. Através das cartas, nós sabemos que Timóteo permaneceu ao lado de Paulo também quando ele esteve preso em Roma. Timóteo era muito jovem quando assumiu a missão. Dizem que ele era muito tímido, tinha uma aparência muito frágil, mas Paulo confiava plenamente nele. Como a gente pode ver, né, ele chegou a escrever em uma das suas cartas: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver na caridade, na fé e na castidade. Ele escreve isso na primeira carta a Timóteo. Quando São Paulo, então, envia Timóteo à comunidade de Corinto, ele escreve: eu vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte em todas as igrejas. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo, então, ficou preso em Cesareia Marítima, em Israel, durante 2 anos. Tudo indica que Timóteo permaneceu preso também junto com ele, e passados 2 anos, Timóteo então foi solto e Paulo foi transferido para Roma. Mesmo estando em liberdade, Timóteo acompanhou Paulo e o auxiliou de diversas maneiras, lá em Roma. E depois ele foi enviado por Paulo a Éfeso. Quando São Paulo, então, retorna de Roma, perto do ano 66, Timóteo tinha sido aclamado bispo de Éfeso. Por isso, Paulo nomeou líder da igreja em toda a Ásia Menor. O ministério, então, de Timóteo foi muito frutífero, Ele deu muitos frutos e acendeu a fé cristã em toda a região. Por isso, as cartas que Paulo escreveu a ele transformaram-se, então, numa rica literatura, E figuram também, são um dos documentos mais preciosos da história. Elas servem até hoje como direcionamento para missionários e para toda a igreja. Quando Paulo estava na prisão, e aí todo mundo já tinha abandonado ele, ele escreve então a 2ª carta endereçada a Timóteo. O inverno rigoroso de Roma estava se aproximando e Paulo já sentia que iria morrer, Mas ele queria também escrever mais e aprofundar nas escrituras. Por isso ele pediu a Timóteo: quando vieres, traze contigo o manto que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. A morte de São Timóteo, então, é a comprovação da sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho e também ao seu mestre, a São Paulo.
Então, o que aconteceu? Aconteceu uma grande festa regional, que o povo prestava culto a uma deusa chamada Diana. Timóteo foi até o centro onde se prestaria o culto e fez um discurso incisivo, mostrando que o culto a essa deusa Diana era totalmente vazio e não trazia benefícios reais ao povo. Mas os líderes do culto pagão então incitaram o povo e Timóteo foi morto a pedradas, pancadas e pauladas. Assim ele entregou a sua vida por Jesus Cristo e pelo Evangelho. São Timóteo, rogai por nós. E já aproveita que você está aqui, curte, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e aproveita para maratonar. Vai em todos os vídeos aqui do nosso canal e conhece vários santos da Igreja Católica que com certeza vão enriquecer a sua vida de fé. Até a próxima!